finalizou, né, a parte da correlação, né, vocês rodaram sempre, né, então é importante retomar, né, que a gente, todos os exercícios eles envolviam desde a primeira etapa até o final, porque vocês vão notar que isso é inerente, né, quando você vai fazer as análises. Então, a gente sempre retomando lá o começo das análises. E aí, por fim, hoje a proposta é falar um pouco sobre análise de variância, né? Então, se vocês, eu não sei se vocês se recordam de cabeça, mas em um dado momento eu mostrei um artigo que mostra a prevalência, né, a proporção de trabalhos que utilizam determinadas análises, né? Então, se vocês puxarem pela memória ali, as principais análises, a maioria delas a gente viu aqui durante a disciplina. Que, a meu ver, assim, por mais que, né, não esteja totalmente automatizado e compreendido ali nos seus mínimos detalhes em relação a todas as questões dos testes, né, o fato de vocês terem visto e se familiarizado já vão reconhecer, e aí até eu instigo vocês, né, e usando o próprio depoimento do Eric, a questão de retomar o conteúdo. Né? Então, vocês eu não sei quanto tempo isso fica disponível para vocês no Cigar, mas vocês acessarem, está tudo lá no canal lá que eu estou organizando, e aí é só entrar, ver o conteúdo novamente, para além do conteúdo que a gente produziu aqui, na internet tem muito conteúdo sobre bioestatística, né? É importante, é como qualquer habilidade, né? Vocês precisam treinar, né? Treinar e rever, e obviamente quanto mais vocês entenderem sobre isso, vai se conectando com outros conhecimentos dos quais vocês estão vendo na disciplina, e isso tende a tornar vocês profissionais mais astutos, né, que conseguem enxergar por outras perspectivas e por aí vai. Bom, é isso. Eu acho que vocês têm alguma questão para falar sobre isso que eu comentei até agora, né? A minha proposta eu vou fazer uma fala aqui, eu apresentar para vocês o teste, né, que é a análise de variância hoje, e depois a gente vou mostrar para vocês como é que faz aqui no Jamovi. Alguma questão, se quiserem interromper, fazer qualquer coisa, tem até uma mãozinha aqui agora, não sei se aparece para vocês, ó. Se vocês clicarem, aparece aqui para mim, é só clicar aí, e aí eu abro a palavra para vocês perguntarem aí em qualquer momento da aula, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Espera aí que... Aqui, vocês estão vendo minha tela, gente? Sim, professor. Então, bom, a disciplina, né, esse teste, né, de análise de variância, né, de uma via, e ele é um teste que ele é muito utilizado, assim, eu acho que é talvez um dos mais utilizados, salvo engano, né, que tem lá naquele material, e existe uma vantagem bem grande nele, né, que ele traz para nós uma possibilidade de comparação no caso, né, diferente do teste T, né, esse teste ele pode propiciar a comparação de 3 ou mais grupos. E aí a gente pode, né, se questionar, professor, mas, por exemplo, se eu quiser comparar, né, tem o sedentário, o moderadamente ativo e o, né, alto aqui seria, né, muito ativo, né, vamos imaginar isso. Tá? Então, se você quiser comparar 3 grupos, eu poderia, né, propor essas comparações aqui todinhas, né, então comparo esse com esse com esse, e aí eu teria, então, uma noção
de o quão esses grupos são parecidos ou são diferentes. Então, eu poderia dizer, olha, o sedentário é diferente do baixo, moderado é diferente do alto, baixo é diferente do alto. Né? Então, eu poderia ter isso. E aí, no caso, eu estaria usando o teste T. Né? Porém, né, como está descrito aqui, o teste T, né, se eu for usar ele em todas essas comparações, eu acabo incorrendo no aumento inaceitável da taxa do erro do tipo 1. E aí eu pergunto para vocês, o que é o erro do tipo 1? O que é o erro do tipo 1? Escrevam aí, ou alguém fala aí, por favor. Bora, gente, vamos participar aí. Nível de significância. Boa. Tranquilo, Eric. A ideia é rever. Esse é tipo de conhecimento básico, importante. Sim, não é problema em esquecer. O negócio é que depois vocês retomarem. É muito importante essa questão. Tá? Então, ele aumenta o erro do tipo 1, né, que está relacionado ao nível de significância. Né? E aí, eu acabo... aliás, qual é o erro? O que acontece quando eu caio no erro do tipo 1? Então, vamos pensar desse jeito. Cometi o erro do tipo 1, o que vai acontecer? Rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, quando eu rejeito a hipótese nula quando ela é verdadeira, o que acontece? A hipótese nula é que não tem diferença. Então, quando eu rejeito a hipótese nula, eu estou dizendo que existe diferença entre os dois grupos, correto? Se eu tenho, eu estou dizendo que tem diferença e, na verdade, não tem diferença. Então, você força encontrar uma diferença. Então, esse erro ele é muito comum. Então, quando você quer, vamos dizer assim, quando muitos pesquisadores, por inexperiência, ou às vezes até com uma certa intencionalidade, podem optar por fazer testes independentes e aí dizer que é diferente, ou seja, mostrar que a minha intervenção ou um grupo é melhor do que o outro, né, ou uma intervenção que ele está propondo, ela é melhor do que a outra, né. Contudo, esse tipo de viés, né, ele é muito problemático, E aí, se você parar para pensar, em muitas condições do nosso cotidiano, nós temos mais de 2 grupos, né, 3 ou mais grupos. E aí, então, por isso que essa análise de variância, ela é bastante interessante na nossa área, né, porque ela impede que a gente, ou ela minimiza, né, o tipo 1 e possibilita a gente comparar mais de 3 grupos. Tá? Então, basicamente, assim, a ideia dessa análise, a grande vantagem dela é isso. Então, vamos pensar aqui, vou aproveitar que o Eric comentou, né, sobre a dificuldade... desculpa, obrigado por vir aqui o meu ventilador. Obrigado por avisar. Melhorou assim? Beleza. Então, vamos imaginar aqui o critério de seleção dos testes. Então, vocês já entenderam que todo dado, todo conjunto de dados, ele precisa ser analisado, primeiramente, as análises descritivas, para você entender como é que está organizado aquele conjunto de dados, e depois você vai rodar análise de normalidade para entender se aquele dado obedece ou não normalidade. Tá? Então, isso aí está entendido, vamos dizer assim. Eu vou considerar que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper. Então, considerando isso, tá?
O próximo passo é escolher o teste. Vocês vão perceber que todo projeto já tem um teste estatístico, porque ele é algo que você define a priori, tá? Antes de você executar o projeto. E por que ele é antes? Porque o teste ele está sempre relacionado à pergunta que você quer responder. Então, por exemplo, se eu quero comparar dois grupos, seja ele dois grupos constituídos de dados paramétricos ou não paramétricos, então eu vou fazer um teste de comparação de duas categorias. Então, pode ser o teste T, por exemplo, é um teste pareado, é quando eu tenho a mesma pessoa, eu fiz uma avaliação hoje, o antes e o depois, né? Então, quero fazer essa comparação. Tomei um negócio, tomei café, não tomei café. Então, eu tô comparando antes de tomar o café e depois que eu tomei o café. Tá? Então, são duas condições onde a mesma pessoa repete dois testes. Em compensação, se eu tenho dois grupos, né, os alunos e os professores, por exemplo, eu tenho grupos independentes. Então, é um teste T de amostras independentes. E tem os seus análogos não paramétricos. Então, Nossa, se você... como você falar de novo o independente? O independente, Sérgio, Isso, independente é assim, o que eu penso assim, quando eu falo depende ou não depende, o pareado ou independente, pareado é assim, você com você mesmo, independente é você com alguma outra pessoa. Então, pensando assim, você, grupo A, e a outra pessoa, grupo B. Então, os dados não são das mesmas pessoas, são comparações, são duas comparações, mas são derivados de pessoas diferentes. Tá? Então, nesse caso, eu estou usando uma análise um teste T para amostras independentes. Tá? Então, essa que é a diferença principal. E aí, sempre levando em conta que eu estou utilizando duas amostras, a comparação de duas categorias, tá? De dois grupos, sejam pareados ou independentes. Agora, a gente falou sobre a correlação. Tá? Então, a correlação, ela é um teste que eu busco realizar para entender se existe associação entre informações. Então, eu quero saber, será que existe associação entre participar de uma base de pesquisa e se desempenhar melhor no TCC? Eu posso fazer essa associação. Eu posso dizer que foi a base de pesquisa que fez o TCC ficar melhor? Não, eu não consigo dizer isso. Mas eu consigo identificar a associação. E eu tenho análise que pode até me dizer isso. Né? Um exemplo bem esdrúxulo, né? Eu posso dizer assim, olha, eu quero ver se tem associação, guarda-chuva com o pé molhado. E aí eu rodo um dado, toda vez que tem guarda-chuva, tem pé molhado. Então, eu identifiquei uma associação entre essas duas variáveis, o que não me permite avaliar a casualidade. Não posso dizer que o guarda-chuva molhou o tênis, mas existe um fator que agrega essas duas variáveis. Elas aparecem mais fortes num determinado momento e elas desaparecem num determinado momento, simultaneamente. Então, isso me ajuda, né, a pensar a possíveis fatores que, de fato, de repente, poderiam estar causando aquilo, mas isso seria um passo seguinte. Então, só para entender, então, então aí vocês foram apresentados ao teste de correlação. E aí tem lá o Spearman, né? Enfim, os testes que a gente viu lá que basicamente muda se Pearson e Spearman, Pearson se é dado paramétrico, Spearman é dado não paramétrico. Então, de novo, análise de normalidade fundamental ali para a gente poder entender qual é o teste que vai ser selecionado. E aí, por fim, hoje, então, a minha pretensão é mostrar para vocês análise de variância de uma categoria, né, como eu já mostrei, expliquei inicialmente,
que ela fala de três grupos ou mais, enfim, que daí tem essa vantagem sobre o teste P para comparação, que poderia ser feito comparação de pares. Beleza? Deu para fazer esse geralzão, assim, então a gente foi caminhando, aí fiz todo um histórico aí para vocês se lembrarem. E aí, se por um acaso alguma coisa que eu falei ficou assim, cara, não estou entendendo o que ele está falando, aí remete justamente você pegar aquele conteúdo e ir lá, voltar atrás, entender um pouco melhor, procurar, porque essa sequência que eu falei, toda ela está concatenada, tá? Então ela está tudo conectada. Então, para a realização de qualquer trabalho de pesquisa, né, vocês vão precisar necessariamente entender toda essa cadeia, até para tomar decisão. Como o Eric falou, não estou muita clareza qual é o teste que eu seleciono, né, para cada coisa. Isso aí, com um pouquinho mais de esforço, Eric, assim, no sentido de rever os conteúdos e tudo mais, rapidinho você vai pegar. Então, não desiste, não, que com um pouquinho mais de esforço aí, no sentido de rever o conteúdo, eu tenho certeza que você vai pegar, e se você ainda assim tiver dificuldade, pode entrar em contato, que eu não teria problema nenhum. Ainda tem aí todo o nosso staff aí do Wesley, né, o próprio Lucas aí, que poderia dar uma ajuda e esclarecer isso, tá? Então, fiquem bem à vontade, porque se vocês saírem com essas informações daqui, gente, vocês estão muito à frente da média, em vários, eu diria assim, há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, os alunos do mestrado chegavam muitas vezes sem esse conhecimento. Ainda chegam, né, com algumas dificuldades, mas só para entender que, assim, a gente realmente evoluiu, e quando perguntem aí para os colegas de vocês, de outros cursos, né, da própria educação física de outras universidades, vocês vão ter certeza que vocês viram coisas que eles provavelmente não viram, né, justamente pela dificuldade que é avançar, né? A maioria, eu conversando outro dia com o Leônidas aqui em casa, ele passou para entregar um negócio, eu falei com ele da disciplina, né? E aí ele falou, pô, fiquei só análise descritiva, minha graduação basicamente me passou esse conhecimento. Então, você vê, né, obviamente ele correu atrás e tudo mais, mas assim, só para entender que é um conhecimento que, né, nem todo mundo explora do jeito que a gente explorou. Algumas considerações gerais, né, sobre essa análise, né? Então, eu já falei, né, sobre comparação de 3 ou mais grupos. Ela é uma análise que eles chamam de omnibus, que ou seja, ela não diz aonde que foi diferente. Então, é engraçado, basicamente vai dizer assim, foi diferente. É isso que a análise vai trazer para a gente. E aí, para você identificar aonde ocorreu essa diferença, você vai ter que rodar uma análise, né, uma sequência, né, que é um teste de pós-hoc, né, post-hoc. Então, esse teste é um outro teste, assim como vocês rodam, no Jamovi é basicamente você clicar lá numa caixinha de diálogo, né, então é bem simples, né, que ela possibilita, então, você entender quais grupos foram diferentes entre eles. Então, como vocês viram aqui, ó, eu posso ter qualquer uma dessas opções aqui, ó, né, comparando 3 grupos, eu tenho todas as possibilidades aí de diferença, de comparações, e aí a análise de variância ela pode estar me indicando somente que um desses grupos foi diferente. Tá? E aí, é sensível a design desequilibrado. Então, se você tiver grupos com concentração muito desproporcional de pessoas, isso acaba afetando a qualidade do teste, né, em te dizer o que de fato está acontecendo lá. Então, pensando em pesquisa, né, se vocês fizerem o TCC de vocês com 3 grupos ou mais, então é importante que o número de sujeitos em cada grupo seja equilibrado. Tá? Então, isso é um aspecto que às vezes a gente deixa passar batido, sem falar na quantidade, que a quantidade ela tem que atender, né, um pré-requisito mínimo. A gente não entrou nisso, mas é algo que também tem que ser levado em conta.
Então, você não pode fazer 3 grupos de 2 pessoas, né? Não faz sentido rodar uma análise de variância com essa perspectiva. Aqui são alguns exemplos, né? Então, comparar especialistas em cirurgia, né? Será que o salário deles são diferentes? Né? Então, você tem 3 grupos, o cardíaco, o cerebral e o cosmético, sei lá. Né? Aí você tem o nível de atividade física, né? Existe diferença na concentração de colesterol no sangue das crianças com base no seu nível de atividade física, né? Então, tem lá a variável, né? Concentração de colesterol no sangue, nível de atividade física, então você tem sedentário, baixo, moderado e alto. Então, tem 4 grupos aqui. Então, para fazer esse tipo de comparação, você precisa usar análise de variância. Mas pode ter 5 ou mais grupos, né? Isso não tem um limite específico, obviamente, né? Eu confesso que não sei se lá, um número muito elevado poderia afetar isso, mas basicamente você pode usar mais de 3 ou mais grupos sem problema nenhum. Tá? Então, isso é uma forma de vocês entenderem. Bom, tenho 3 grupos, qual a análise que eu uso? 4, 5? Então, é a análise de variância. É uma forma de vocês entenderem qual é o teste que vocês vão usar. Dúvidas até aqui? Perguntas, questões? Eu estou passando aqui, né? Mas qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha aí, ou pode abrir o microfone. Então, todos os testes, né, eles têm alguns pré-requisitos, tá? Então, ou pressupostos, né? Então, por exemplo, lembre lá no começo da nossa disciplina que a gente falou de variável contínua. O que é uma variável contínua? O que é uma variável contínua? As variáveis discretas são as que têm apenas números inteiros e as contínuas são as que preenchem a reta real completa. Aquelas, desculpa, cortou bem no finalzinho, Lander. São as que preenchem a reta real completa, que tem fração, meio, dízimo, essas coisas assim, vai incluindo tudo além dos números inteiros. Perfeito, muito bom, obrigado, Lander. Então, olha só o pressuposto da análise de variância, que a variável dependente precisa ser uma medida contínua. Aí eu pergunto outra coisa para vocês. O que é uma variável dependente? É uma variável que está em função da variável que é independente. Enquanto quando a variável independente muda, a variável dependente vai começar a mudar a partir dela. Excelente, muito obrigado, Nando. Então, você percebe, são todos conceitos que a gente está trazendo aqui, a gente viu lá na primeira unidade, né? Então, esses conceitos são muito importantes. Então, quer dizer, se vocês não entendessem isso lá da primeira unidade, vocês não iam entender como obedecer ou não esse pressuposto. Então, se a minha variável dependente, que ela vai variar em função da variável independente, não for contínua, eu não posso usar análise de variância. Tá? E o segundo pressuposto tem a ver com a variável independente, que ela precisa ter 3 ou mais grupos independentes, e aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, ele precisa ser independente. Então, eu não posso pegar, por exemplo, o grupo, uma amostra formada por 100% dos alunos da disciplina de bioestatística, então é grupo 1, o grupo 2 ter metade do grupo de bioestatística e a outra metade do grupo de psicobiologia, e o grupo 3 ter metade do grupo de psicobiologia e metade de uma disciplina de treinamento. Então, você percebe que eu tenho interseção de amostras entre os grupos. E nessa situação que eu mostrei para vocês, ela não dá certo. Né? Então,
um exemplo aqui, uma pessoa não pode ser sedentária e ter um alto nível de atividade física ao mesmo tempo. Então, você não vai conseguir montar um grupo com pessoas sedentárias e com um elevado nível de atividade física. Então, ou a pessoa que faz parte do grupo sedentário, ela não pode ter nenhum indivíduo desse grupo contido em nenhum dos outros grupos. Tá? Então, isso é um segundo pré-requisito muito importante dentro da análise de variância. Tá? E ela precisa ser categórica. Então, você, por exemplo, se eu tiver aqui o número de passos, né, das pessoas, então eu tenho uma pessoa que deu de 5 mil passos, o grupo A deu até 5 mil passos, o grupo B de 5 mil até 8 mil passos, e o outro que deu de 8 mil passos ou mais. Eu dividi em são 3 grupos, contando por número de passos. Mas eu não posso pegar eu preciso categorizar os grupos a partir do número de passos. Né? Eu posso categorizar os grupos a partir de uma medida, de uma avaliação, análise sanguínea, quer dizer, quem tem um perfil metabólico bom ou ruim, né? E aí, então, por isso que ele precisa ser categorizado, então você vai transformar essa informação. Né? E aí, lembrando que é melhor você pegar um dado bruto, ou seja, eu saber quantos passos que cada pessoa deu, e depois categorizar, e não já categorizar direto, quer dizer, eu pego lá, a pessoa respondeu, dou 5 mil passos, então eu ignoro o número e fico só com a informação de que ele é ativo, muito ativo, ou seja, qualquer coisa. Então, o teu dado bruto é muito importante. E aí, a gente precisa, então, já conectado com o anterior, então, independência de observações. Então, sem relação entre os participantes em qualquer um dos grupos, né? Então, participantes diferentes em cada grupo. Então, eu acabei de falar, mas tem a ver com o tópico, com o pressuposto anterior, mas ele ratifica um tópico especificamente em relação a isso. O quarto pressuposto é não haver valores discrepantes significativos, né? Os outliers. Vocês lembram como é que a gente observa se tem outlier ou não? Como é que faz para saber se tem outlier? Alguém lembra? O que é um outlier? Eu não tenho certeza, mas posso tentar. Chuta aí. Os outliers, eles são os valores que estão muito distantes são os valores que estão bem distantes da média. A gente vai analisar comparando com a curva da distribuição normal, e os que tiverem fora daquelas porcentagens de desvio padrão, né, eu não lembro exatamente os números, mas as que tiverem bem longe lá, vários desvios padrões depois, eles são outliers, algo desse tipo. Boa, Lander. Então, aqui é um exemplo, né, no gráfico na lateral aqui, são 4 grupos, né? Então, sedentário, baixo nível de atividade física, moderado e alto, né? E aqui é um valor de estresse, né? Uma característica de estresse. Então, você vê que, né, a capacidade de lidar com estresse é mais baixa em pessoas sedentárias em relação a pessoas que têm maior nível de atividade física. Aqui, nesse gráfico, você observa, assim, dá para dizer que tem outlier? Ou valores discrepantes? Não necessariamente. Então, quando você roda, você consegue pedir para o sistema, para o software, né, identificar outliers. Né? Eu posso botar isso em nuvem, né, botar lá o gráfico de distribuição e enxergar
se existem valores que estão fora da média, né? Então, imagina, ó, esse gráfico, esse valor aqui, ó, ele está muito distante da média, né? Tá vendo? Ele não está contido dentro do próprio desvio padrão, ele está acima do desvio padrão. É a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Então, esse número, o N14 aqui, o sujeito 14 desse grupo aqui, ele está muito distante. Então, quando você roda lá... Pode falar, Sérgio. Isso aí é aquele intervalo de confiança, que a gente tá falando, ou não? Aqui é desvio padrão. Desvio padrão, né? Aqui é desvio padrão. Tá? Aqui, então, ó, você vê os desvios padrões entre os grupos. Então, lembrando, por exemplo, que na comparação, ó, quando você olha a média, ó, você está olhando para esse risquinho preto aqui, ó, no meio. Tá? Aqui, ó, o que está dentro da caixa é o intervalo de confiança e aqui é o desvio padrão. Então, você observa que, por exemplo, ó, esse aqui, ó, a média, a parte inferior do intervalo de confiança está aqui, ó. Tá vendo, ó? Grudado aqui. Então, por mais que a média esteja acima aqui, ó, ele está quase contido, a média está quase contida nesse grupo aqui. Né? O que é, assim, parecido aqui entre esses dois, mas você percebe que, por exemplo, esse grupo aqui é muito diferente desse. Desculpa aí, gente. Então, ele é muito diferente. Né? E esse grupo aqui também ele é muito diferente do sedentário. Ele não é tão diferente do que tem embaixo da atividade física. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó. Então, eu tenho 2 outliers aqui. E aí isso gera um fator bastante complicador na análise. Eu não falei ainda sobre isso, mas o que é análise de variância? O que é variância? E aí, o que é variância? A gente está falando de uma análise que compara variâncias. O que vocês têm a me dizer? O que é uma variância? Muito bom, Bruno. É uma medida de dispersão. Mas como é que eu obtenho a variância? Ela está atrelada a qual referência? Né? A média a gente tem, por exemplo, o desvio padrão, né? Ele obedece a algumas referências. Qual é a referência da variância? Né? Como é que ela mostra para nós a dispersão dos dados? Boa, perfeito. Então, exatamente, a Messi explicou qual é o cálculo, mas basicamente é a distância que cada sujeito está da média, né? Ele calcula com base nessa diferença. Então, se eu faço o cálculo da variância e com base nessa informação é que essa análise faz as comparações entre os grupos. Tá? Então, ela obedece um padrão que o teste dele compara médias. A análise de variância não compara médias, ela compara as variâncias. E aí a gente avança aqui, então, para o pressuposto 5, que é uma variável dependente ter distribuição aproximadamente normal para cada grupo da variável independente. Então, tem que ter distribuição normal. Tá? Então, quando vocês forem... mas um grupo não deu normal. Pô, então já complicou, então não dá para usar essa análise. Então, todos os grupos, necessariamente, né? Então, todas as variáveis independentes, né, precisam ter distribuição normal. Da variável independente, desculpa. Então, a gente já fez, né, então tem como saber disso, né, e aí, esse aqui ainda são os slides que a gente usou para fazer isso no SPSS, tá? Então,
como eu não estou, eu tinha ocultado ele, mas como eu não estou usando em apresentação, ele não some. E aí, um sexto pré-requisito é a homogeneidade de variância em cada grupo e suas variáveis independentes. Então, a homogeneidade de variância em cada grupo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, mas basicamente, quando você faz a comparação entre os grupos precisam ter, de uma certa forma, atender a essa homogeneidade, ter características que, de uma certa forma, são parecidas, tá? Então, não pode serem muito discrepantes essas variabilidades. Então, também é um pressuposto que a gente também vai observar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Deixa eu ver aqui. E vamos para a prática. Bom, é isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, antes, como eu rodava no SPSS, que então, agora não faz mais sentido esses slides aqui. A gente vai mostrar aqui para vocês, então fica mais fácil do que mostrar nesses slides. Bom, vamos aqui. Então, o que eu pensei agora, né? Eu quero tirar dúvida. Vocês têm alguma questão? Deu para entender? Querem, né, perguntar alguma coisa? Que aí agora a próxima etapa seria fazer uma análise no Jamovi para vocês entenderem, então, como é que a gente faz isso na prática. Vou abrir aqui, eu tinha aberto ele, mas fechou. Vou compartilhar minha tela aqui. Está abrindo o programa. Um minutinho, gente. Aproveite, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí. Professor, eu estou com uma dúvida. Em relação, por exemplo, a outliers, quando a gente vai ver, por exemplo, no Spirit e todos esses protocolos... sou eu. É recomendado... Pode falar. Em relação aos outliers, está escutando? Estou ouvindo. Pronto. É que atualmente tem essa questão da intenção de tratar, não é? Que tecnicamente você não pode excluir o participante, tem que utilizar os dados. Então, como é que a gente faz se tiver outlier? Certo. Então, existe, assim, o outlier, de fato, para você tirar da amostra, você tem que ter, assim, um cuidado tremendo, né? Tem que ter muito cuidado, porque tirar outlier significa, talvez, que você esteja manipulando o dado, né? Então, você pode incorrer nessa questão. Intenção de tratar, só para quem não entende, é assim, você imagina, você monta um grupo, e esse grupo vai participar de uma intervenção de 6 meses. E aí o que acontece? O grupo tinha 10 pessoas, aí você começou a fazer a intervenção, dessas 10, 5 desistiram na primeira semana, tá? Aí você faz o quê? Você fala, pô, meu orientador disse que eu tenho que ter 10. Aí você já tem 5, aí você pega e chama mais 5. Então, no teu estudo participaram já 15 pessoas, né? 10 iniciais, 5 desistiram, mais 5, então 15 pessoas. E aí, no meio do caminho, já mais 2 desistiram de novo. E aí você adiciona mais 2 pessoas. Então, no final das contas, o que acontece? Você diz que a tua intervenção ela foi eficiente. O que significa dizer isso? Quem fez a intervenção teve o resultado. Isso é ótimo. Agora, quando você olha assim, a efetividade, ou seja, levando em conta quem desistiu, aquela intervenção, qual é o efeito daquela intervenção? Aí você não deleta essas pessoas, você não tira essas pessoas da análise. Então você repete a informação da pessoa que ela teve no começo, antes e depois,
E aí você vai ter, então, uma noção, levando em conta que aquelas pessoas que desistiram tivessem mantido o seu resultado tal qual eles estavam no começo. E isso aí dá um resultado, muitas vezes, muito diferente entre o que é a intenção por tratar e análise... ai, me fugiu o nome agora. Bom, depois eu lembro, mas que leva em conta todos os participantes ou só aqueles que concluíram. É muito bonito dizer assim, a minha intervenção funcionou, mas lógico, só com quem conseguiu fazer, né? E aí, quando você bota no mundo real, não é todo mundo que vai conseguir fazer. Então, olhar para esse dado é interessante. Então, nesse caso, especificamente, a gente não está... eu não entendo isso como outlier. Tá? Então, eu não sei se é isso que você queria perguntar, mas nesse contexto especificamente não entraria como outlier. O que poderia acontecer é assim, você vai comparar três ou mais grupos no pré, e aí quando você faz essa comparação aqui, um dos grupos tem um sujeito com um valor muito diferente. Então, ele já sai do zero muito diferente dos demais. Então, aí isso, né, ele, por exemplo, todo mundo está com um valor ali de 10 e ele tem 50. Aí ele vai despontar lá, e aí a pergunta é, você pode ou não deletar esse indivíduo aí, ou como é que você lida com esse dado? E aí tem que tomar muito cuidado, quer dizer, você tem que justificar o porquê que você vai tirar ele da análise, se é que se justifica, né? Então, essa que seria a questão. Né? Existem... eu não falei nessa disciplina porque pode tirar, pode, agora existem circunstâncias específicas e você tem que justificar na metodologia. Tá? Hoje em dia, todos os passos que você vai dar, então tem um flowchart que a gente chama, que é um gráfico onde você vai mostrando como é que se comportou tua amostra ao longo do tempo. Você ligou para 200 pessoas. Aí você tem que ligar. Bom, eu liguei para 200, então você tem que anotar esse número, 200 pessoas. Das 200, quantas pessoas aceitaram participar? 20. Das 20, então você dividiu 10 para o grupo A e 10 para o grupo B. Aí começou a intervenção, por exemplo. Aí os 10 do grupo A, 3 desistiram. Aí você tem que justificar. Mas desistiu por quê? Não me interessava mais participar, não tinha horário. Aí você tem que escrever tudo isso. E aí o outlier ele entra nessa conta aí. Você tem que explicar por que é que você resolveu tirar aquele sujeito lá. E aí, em alguns casos, você pode receber algumas críticas, né? Mas aí depende muito de cada caso, tá? Beleza? Aqui, gente, então tem um exemplo, de comparação de 3 grupos. A minha amostra tem grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Pode ser qualquer coisa isso, tá? Pode ser... Isso é um banco de dados que o Lucas me mandou. Eu sei que os demais informações aqui, o RT é tempo de reação, acertos e erros. Tá? Então, é um teste de análise cognitiva, controle inibitório. Então, vamos pensar assim, será que o grupo 1, grupo 2 e grupo 3 foram diferentes em relação ao tempo de reação? Essa é a pergunta que você pode responder com análise de variância. Então, a gente vem aqui, então você vê, muito didático, né, gente? Vamos lá, né? Não precisava nem de mim aqui, só olhar um pouco para a tela. Análise, Vocês vão ver, olha, só para vocês terem uma noção, existem todas essas variações de análise de variância aqui, tá vendo? E aqui, ele está dizendo, se o dado for paramétrico, eu uso esse aqui, Se o dado for não paramétrico, o nome dele é Kruskal-Wallis. Tá? Então, esse palavrão aí. Mas existem outras derivações, que aí eu não vou nem explicar para vocês aqui, porque isso vai dar um embrólio na cabeça de vocês. Então, só para vocês notarem que existem outras possibilidades de análises que poderiam ser... desculpa. Nossa, que viagem. Acabei que você falou, Lucas. E eu falando aqui, certo, que estava todo mundo vendo minha tela.
Estão vendo minha tela agora, gente? Não, professor. Não, não deve estar carregando aqui. O computador já está pedindo férias, né? E agora? Foi? Agora foi. Para mim, agora que apareceu que está compartilhando agora. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó. Quando você clica na aba ANOVA, né, análise de variância, então tem todas essas opções aqui para análises paramétricas, e aqui, ó, não paramétricas, tá? Tem esses dois testes não paramétricos. Ele já faz o favor, ele chama, ó, não paramétrica, análise de variância, né, de uma via, e aí aqui, ó, Kruskal-Wallis, é o nomezinho técnico do teste, né, que a gente poderia usar caso a nossa análise, nossos dados forem não paramétricos. Eu nem rodei o teste de normalidade, eu vou colocar aqui, ó, porque ele permite para a gente fazer isso. Eu cliquei aqui, ó, One Way é novo, tá? E aí, ele abre essa tela aqui que está mostrando aqui para vocês. Então, é muito bom isso, por exemplo, eu posso já rodar o teste de normalidade aqui, ó. Aliás, eu preciso clicar nas variáveis. Então, o que eu tenho que colocar? Então, minha amostra, né, quer dizer, aqui são uma divisão dos grupos, aqui, tá vendo, ó? Grouping Variables. Então, eu coloco essa Grouping Variables aqui, ó. E ele já tem a simbologia, tá vendo? Ó, ele já indica para você que tem que ser categóricos ou dados, como é que chama, gente? Eu esqueci agora. Bom, tem que ser dados categorizados, pelo menos dados categóricos, que é o meu caso, né? Tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? E aí eu quero comparar, por exemplo, ó, nas variáveis dependentes, né? Aqui é a variável independente, aqui é a variável dependente. Escalar, obrigado. É escalar. E aí eu coloco aqui, ó, nas variáveis dependentes, quer dizer, em função do grupo, ou da variável independente, essas variáveis que eu vou colocar aqui, elas tendem a se modificar, né? Então, por exemplo, tempo de reação, vou colocar acertos, e vou colocar os erros também, tá? Então, vê que meu computador tá meio lento aqui, tá calculando ainda. Está passando um negócio automático que está pensando. Deixa só ele calcular aqui para aparecer. Mas só para vocês já observarem, ó, no teste de normalidade, ó, o tempo de reação, ele demonstrou um P maior que 0,05. Né? O que isso me indica? Vocês lembram? O que o P maior que 0,05 indica? Eu digo que é normal ou não? Normal. Muito bom, Bruno. Olha, tem até uma notinha aqui embaixo, ó. Nota. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality. Então, quer dizer, um p-valor baixo, e baixo que é menor que 0,05. Ele sugere uma violação do pressuposto de normalidade. Então, já dá a dica aqui para vocês. E aí, ó, os acertos, tá vendo aqui, ó, 0,01 e aqui, ó, 0,03. Então, eu posso dizer que acertos e erros, eles são não normais, tá? Então, o que me obrigaria, então, se vocês se deparassem com essa informação aqui, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que ir aqui, ó, a ANOVA, né, Kruskal-Wallis, e aí rodar a análise não paramétrica para os parâmetros de acerto e erro. Tá? Então, faria a mesma coisa, ó, colocaria aqui, ó, grouping variable, acerto e erro, vem para cá. Vamos deixar aí rodar. Então, aqui, ó, o que a análise me dá? Ele me dá o valor de F,
Tá? Então, olhando só para o RT, tá, gente? Ele dá o valor de F, os graus de liberdade, que é o degree of freedom, o grau inferior e superior, e o p-valor. Tá? Para não complicar muito aqui, então, né, nosso entendimento, basicamente eu vou chamar a atenção para vocês do p-valor. Então, o que você observa? Um p-valor de 0,966. O que ele está me dizendo aqui? Está me informando que o tempo de reação, ele, entre os três grupos, ele não foi diferente. Ou seja, em nenhum dos três grupos houve diferença entre eles em relação ao tempo de reação. Tá? Observando aqui, ó, a mesma coisa, ó, apesar de eu ter rodado uma análise não paramétrica, ou acertos e erros, olha lá, 0,994, 0,62, 69. Então, e um resultado bem parecido, ó, foi um p-valor diferente, né, principalmente na variável de erro, mas você observa que ele não chegou a mudar o fato, né, ou seja, que entre os grupos não houve diferenças. Eu vou só voltar aqui na análise one-way de dados paramétricos para a gente observar um negócio aqui que eu acabei pulando. Eu não falei da homogeneidade aqui, ó. Então, quando eu estou falando, vou fazendo as comparações, tempo de reação, eu vou colocar eles aqui, a gente já sabe que eles são não paramétricos, só para a gente usar como exemplo, tá? Então, homogeneidade, normalidade, tá? Então, quando eu olho a homogeneidade, que é uma coisa, é um pré-requisito também que tem que observar, né, ele vai me apresentar isso já aqui nessa tabela lateral. Deixa ele aparecer aqui que a gente continua. Eu estou preocupado com o meu computador, viu? Porque ele já está assim, aparecendo aqueles 486, não sei se vocês lembram dessa denominação, mas 486 era desse tipo aí. Olha lá, rodou. Está pedindo a rede total, mano. Vou até formatar ele. Nunca formatei ele durante 7 anos já que tenho computador. Aqui, ó, então ele rodou na análise de normalidade, já rodei lá em cima, mas a homogeneidade ele vai aparecer aqui para mim, ó. Precisando. E a lógica é a mesma, ó. Então, quer dizer, ó, ele me mostra que não, houve homogeneidade, né, entre nas variáveis dependentes, independente do grupo. Tá? Então, todos os grupos foram. Se tiver um valor menor que 0,05 aqui, então eu não poderia rodar o teste, né? O teste paramétrico, que seria nem, por exemplo, vamos supor que o RT ele deu normal aqui, né? Então, 0,64. Mas se ele não me desse aqui, desse um valor de P menor que 0,05, aí nesse caso eu não poderia ainda assim, nenhuma das variáveis ser utilizada na análise de normalidade. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, para apresentar, então, por exemplo, eu vou abrir um Word aqui. Ó. Eu vou colocar no chat aqui melhor. Pronto. Eu ia abrir um documento do Word, eu tenho que mudar. Então, por exemplo, se eu quiser escrever o resultado agora no meu texto. Então, você diria assim, ó, os grupos analisados, aí você vai falar, né, quais são, eu estou dizendo aqui, posso colocar, né, nível de atividade física baixo, médio e alto, demonstraram não haver diferença
estatística para as variáveis, aí você vai colocar, por exemplo, RT. Aí você vai colocar entre parênteses, aí essa parte que é importante, o F, o valor de F é a primeira coisa que você tem que apresentar, o F. Aí entre parênteses você vai colocar os graus de liberdade, que é 2,9,11. Eu vou colocar aqui para vocês. Igual o p-valor. Igual, não, desculpa, já vamos ver. Igual ao F, né? Então 0,0343, ponto e vírgula, e o p-valor, P igual a 0,966. Então, observem aí, pessoal, como que eu reporto essa informação. Então, no trabalho de vocês, se vocês estiverem usando essa informação, eu teria que escrever isso, ó. Os grupos analisados, ou seja, nível de atividade física baixo, médio e alto, eu escrevi algo, né, alto, demonstraram não haver diferenças estatísticas para as variáveis. Eu coloquei tempo de reação, daí tem que colocar todas essas informações que estão aqui no chat, né, o F, abre parênteses, o 2, da onde vem esse 2? É o DF1. Aí, vírgula. Aí bota o DF2, que é 9,11, para o tempo de reação, e o F, que é 0,0343, e ponto e vírgula, e o p-valor na sequência. Então, é assim que eu vou reportar toda vez que eu for escrever o resultado. Né? Se você quiser ser bem simplório, né, algumas revistas não exigem tudo isso, mas se você quiser ser mais simplório, você pode simplesmente botar o p-valor menor que 0,0, maior que 0,05, e já é compreensível, você entende, mas carece de informações. Tá? Então, você pode ser questionado e solicitar esse tipo de informação. Bom. Professor, quando eu vi os artigos que vinham esses números tudo, eu entendi, era nada. Eu entendo perfeitamente você. Agora deu uma pequena luz ainda aí. Mas é isso, cara, é isso. Vocês têm que entender assim, vocês estão pisando num território completamente novo. Por mais que eu lembro claramente, eu fazia a mesma coisa. Você acha que eu ficava olhando para análise estatística quando você não entende nada? Faz sentido, entendeu? Ficar olhando os números lá, assim, é uma coisa que não motiva você a observar, né? Se você não entende do que se trata, não tem nem ideia do que se trata. Mas basicamente é isso. Sim, se você for pensar em última instância, o valor mais relevante para você tirar uma interpretação é o p-valor. Então, você olhou, bateu o olho, p-valor maior ou menor que 0,05? Bom, deu maior que 0,05. O que isso significa? Que ele aceitou H0. Ou seja, não tem diferença entre os grupos. Entendeu? Então é isso. Resumindo a ópera, é isso. Bom, agora eu abro para perguntas aqui. Vocês querem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? O Eric já abriu o coração aqui, já falou aqui que tá. Agora tem uma luz aí, uma lanterninha, pelo menos, né, Eric? Igual do vagalumezinho, é pequenininha aí, ó. Mas tá indo, professor. Tá indo legal. Eu já estou feliz, viu? Porque, como eu disse a vocês, muitas pessoas não têm nem a oportunidade de saber o que é análise de variância. Quem dera entender um resultado. Então, uma vela. Ó, já está melhorando. Tem uma vela. Bom, então é isso, gente. Eu não vou ficar enrolando vocês. Né? Então, só para falar aqui, quinta, né? Basicamente, a gente vai da prova, é isso mesmo. Então, eu vou... É como nas avaliações anteriores, né? A gente vai mandar um banco de dados para vocês
e vocês vão rodar algumas análises. Tá? Então, eu vou dizer assim, olha, eu tenho esse problema e eu quero que você defina qual é a análise estatística que você tem que usar. Então, essa vai ser uma pergunta. Aí, eu quero com base você, na verdade, vai ser tipo assim, olha, você tem esse contexto. Eu vou gerar um contexto e com base no contexto eu vou falar, olha, foi coletado no time de futebol, a situação assim, assim, assado, vou inventar uma historinha, e aí gerou o seguinte banco de dados. Pá, aí vocês vão ter o banco de dados lá. Aí vocês vão fazer, com base nisso, realize as comparações entre os grupos. Daí eu vou colocar grupo A, grupo B, grupo C. Aí, e depois descreva, né, os resultados encontrados e qual foi a interpretação que você vai tirar disso aí. Então, aí você vai, por exemplo, né, nesse caso, bom, você vai falar, bom, são 3 grupos. Beleza, então um professor falou, 3 ou mais grupos, análise de variância. Se fosse 2 grupos, eu já saberia, não, teste T. Né? Se eu quero falar, analise a associação entre as variáveis, aí, opa, associação é a correlação. Então, isso aí vocês têm que saber. Tá? Então, ou seja, tem esse primeiro insight, então eu não preciso dizer para vocês qual é a análise que vocês vão ter que rodar mais. Tá? Então, isso já não contem com isso no trabalho. E aí, bom, aí você tem que ter a seguinte sequência. Bom, primeiro passo, tem o banco de dados. Eu preciso saber se ele atende a normalidade ou não. Roda análise de normalidade. Atendeu a normalidade? Análise de variância de uma via. Não atendeu? Né? Aí eu vou pegar no seu equivalente não paramétrico, né? E aí tem que atender os pré-requisitos. Bom, eu rodei, deu normalidade, mas não deu homogeneidade, aí você vai rodar o teste não paramétrico do mesmo jeito. Né? Aí tem a tabelinha, vai aparecer qual tabela? Essa tabelinha aqui, ó, pronto. Vamos supor, deu normalidade para todos os dados, aí você vai descrever isso, olha, o tempo de reação, né, entre os grupos, né, jogadores de futebol lá, não foi diferente. O prazo de entrega vai ser mais curto dessa vez, viu, Ivana? Vai ser a nota, a gente fez um outro trabalho, né, então vai ser basicamente esses 2 trabalhos, né, da nota da unidade. A gente vai dividir, vai ser metade, metade, viu, Vanessa? Não vou definir muitos detalhes, porque eu considero que tem relevância similar entre as 2 tarefas, vamos dizer assim, exige conteúdo similar. Agora, realmente, essa é uma questão, assim, que é importante vocês ficarem atentos. O prazo vai ser definitivamente curto, sem prorrogação, porque eu estou com um prazo apertado agora de finalização da disciplina, né? Então, assim, a gente já está encerrando mas assim, vocês entendem que não exige um desdobramento de que exige muito tempo, entendeu? Não, né, não vai ser assim, não vou ser exagerado, mas 2 ou 3 dias no máximo, eu não me lembro de cabeça qual está o cronograma, mas basicamente eu vou tentar me manter no cronograma. Eu coloco ali não vai ser horas. É porque a reposição está no dia 8. Tá a prova no dia 3 e a reposição no dia 8. Deixa eu ver aqui. Peraí, vamos falar com base aqui. Eu falo de cabeça, sou péssimo de memória, então deixa eu acessar aqui a disciplina, eu vou ver o cronograma e falo para vocês. Eu estava com isso na cabeça, 1 ou 2 dias, mas pode ser que eu esteja errado. Espera aí, gente, vamos... Eu vou botar isso lá no grupo do WhatsApp também, mas cadastrar a tarefa vocês já conseguem saber também. Está abrindo aqui para mim, só um pouquinho. Pronto, está aqui. Hoje é dia 1º.
É quinta-feira, então né, hoje eu vou cadastrar a tarefa, né, daqui para mais tarde, vou tentar já desenvolver isso, para abrir a tarefa no mais tardar amanhã, de manhã, aí vocês vão ter amanhã de tarde, né, dia 2 à tarde, e eu coloco para entregar no final do dia 3, então, no caso, vai ser basicamente esse o prazo que vocês vão ter. Ah, não, não vou abrir. Eu vou, assim, na verdade, eu preciso elaborar essa tarefa, tá, gente? Então, isso pode ser, eu estou dando essa estimativa, mas pode ter uma variação. No pior das hipóteses, eu tenho o dia 3 para fazer, tá? Então, esse é o pior cenário. Prometo que vou me esforçar para não deixar com um prazo muito curto, mas tem essa possibilidade aí também. Não vou assumir toda essa bronca sozinho, tá? Mas eu prometo me esforçar para não deixar um prazo muito curto, até porque eu sei que vocês têm uma série de outras coisas, então, principalmente pensando nisso, porque se eu pensar no conteúdo, isso é questão de meia hora fazer essa tarefa, viu? Assim, pensando bem, sendo bem objetivo. Se vocês souberem do que eu estou falando para vocês, é isso. Agora, se vocês quiserem aprender na hora, eu sugiro treinar em casa um pouco antes, né? Treinar para não ter que depender disso, porque é uma tarefa que realmente pode ser feita em meia hora sem grande dificuldade. Raça, uma dúvida. Fala, Sérgio. Essa questão da homogeneidade, como é que a gente sabe, bem, que você estava falando, eu não entendi muito bem, não. Tudo bem. Aqui, ó. Minha tela está compartilhada ainda, né? Então, aqui, ó. Primeiro, a homogeneidade da homogeneidade da variância, basicamente, ó, ele coloca aqui, ó, checagem, né, dos pressupostos. Então, por exemplo, eu tenho como a normalidade, né, e aqui tem teste de homogeneidade, que é o Levene. Tá? Então, quando ele obedece a mesma lógica do teste de normalidade, então, ou seja, se o P, valor encontrado, for maior que 0,05, eu assumo que houve, né, homogeneidade, né, de variância entre os grupos nas variáveis dependentes. Se eu tiver um p-valor menor que 0,5, então não houve homogeneidade de variância nas variáveis dependentes entre os grupos. Então, basicamente é isso. Só na variável dependente, no caso? Porque a variável independente são os grupos, né? Então, ele analisa os três grupos em conjunto aqui. Ele analisa a variável. É a homogeneidade da variável dependente, das variáveis dependentes. Aí, no caso, se não for normal, aí a gente tem que fazer o quê? Aí vocês vão optar por o teste de... Aqui, ó, vem a análise de variância, aí é o Kruskal-Wallis. Então, o exemplo bem interessante é assim, ó. Você tá, por exemplo, aqui, ó, tá aqui o teste de normalidade. Observe que das três variáveis, só o tempo de reação, o RT, que não foi menor que 0,05, os outros dois foram, né? Aí você pode pensar, poxa, então essa variável eu posso usar análise com teste normal, tá? Então eu iria na análise de variância de uma via. Porém, se eu rodar o teste de homogeneidade e a homogeneidade dessa variável fosse menor que 0,05, daí, nesse caso, caracterizaria que eu teria que usar para as três variáveis testes não paramétricos. Certo? Deu para entender isso? Deu para entender. Beleza. Então, é uma dupla checagem que vocês têm que fazer. Tá? Então, eu não sei, né? Normalmente, eu não fico provocando esse tipo de detalhezinho assim, não, mas pode acontecer que se eu rodar um banco de dados aleatório aqui, ele fazer isso, e aí, tipo, vira uma pegadinha, né? Quer dizer, será que vocês vão olhar, né, a homogeneidade? Aí tem essa diferença, cria uma situação pouco comum, mas possível, né? E aí, se você não prestar atenção na normalidade, na homogeneidade, ou não entender que a homogeneidade é importante, aí você danou. Né? Aí, o que tem que lembrar? Como é que você reporta, né, no texto que
os passos que você fez. Então, o primeiro passo que vai ser feito, olha, foi rodado, análise de normalidade, daí você vai colocar lá o Shapiro-Wilk, né? E o teste de homogeneidade, Levene, para testar, né, os pré-requisitos para análise de variância, né? Os testes assumiram, né, assumiram os pressupostos exigidos e por isso foi utilizada a análise de variância de uma via para testes paramétricos. Então, você pode escrever isso aí, basicamente é dizer o caminho todo o caminho que você fez, tá? Isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem nesse trabalho, que é descrever o caminho, porque na metodologia é assim que a gente descreve, você vai explicar para o leitor todos os passos que você vai adotar para análise dos seus dados. Então, você vai falar, primeiro, eu vou fazer uma análise descritiva, aí você clicou lá na análise descritiva, depois eu vou rodar uma análise de normalidade, usando o teste Shapiro-Wilk, depois eu vou rodar uma análise de homogeneidade, né, e se tudo isso, né, converger, né, para uma análise paramétrica, eu vou usar o teste de análise de variância de uma via. Caso não, eu vou usar o teste Kruskal-Wallis, que é para análises não paramétricas. Então, você pode escrever tudo isso, que é uma forma da pessoa que está lendo entender qual foi o racional adotado para análise estatística no teu trabalho. Perguntas? Show. Bom, então acho assim, para quem ficou ainda com alguma dúvida, acho que essa aula vai estar gravada, eu vou já fazer o upload e colocar para vocês lá. Ficado com dúvida, dá uma olhada, a gente falou sobre várias coisas aí que vão ajudar vocês a executar melhor a prova, né, o trabalho, né, da terceira unidade. Né? Eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento a ideia era colocar vocês num teste, né? Na verdade, era sempre um exercício contínuo, né? Então, não sei, eu sempre evitei botar vocês em surpresas. Então, quem fazia as tarefas, executou as atividades, eu não tenho dúvida que não teve nenhuma surpresa na hora de fazer as avaliações, os trabalhos das avaliações. E até porque vocês tiveram tempo, né, para fazer e rever as aulas até enquanto estavam durante a execução da tarefa, da avaliação. Então, assim, sempre foi minha intenção colocar vocês numa direção de treinar e fazer isso, né, da melhor forma possível, tá? Eu espero ter conseguido alcançar. Assim, honestamente, eu entendo, né, que alguns de vocês podem, a maioria, né, tá agindo na boa fé e fazendo as tarefas, executando e se desafiando, né, em fazer os trabalhos e as avaliações, mas obviamente que, assim como no método presencial, também pode ter aqueles que estão usando da má fé e fazendo, né, pegando do colega, né, porque, enfim, ainda mais na análise estatística aqui, ela permite uma série de coisas que é um número, né, então, assim, eu honestamente prefiro acreditar que vocês estão optando por fazer, né, da forma que a gente está apresentando aqui, né. E levando em conta isso, né, observando o desempenho da maioria ao longo da disciplina, eu me sinto, sim, bem contemplado com relação ao desempenho da turma, né, eu acho que vocês foram muito bem e não entender, assim, também não se preocupar, caso tenha algum conteúdo ainda que ficou alguma dúvida, quiser, que ainda não está muito claro, né, porque, enfim, vocês vão exercitar isso durante o TCC novamente, né, espero que vocês comecem, né, uma coisa que sempre cobro aí comecem a fazer o TCC de vocês hoje, né, quem não começou, né, quem nunca não pensou sobre isso, comece a pensar
urgentemente, a gente está numa condição aí de pandemia que acaba tornando até mesmo pensar sobre isso mais difícil, mas isso não vai eximir vocês dessa demanda. E quem tiver querer orientação sobre qualquer coisa, eu só peço, por gentileza, que me procure antes de se matricular no TCC, no TCC1 de preferência, né? Então, assim, no TCC2 assim, eu honestamente enxergo que é um cenário já de bastante dificuldade e desafio. Então, assim, acredito eu que vocês precisam buscar esse tipo de caminho, né, o quanto antes, para evitar se colocar em situação de dificuldade. Né? A Bruna está falando aqui, mas não tem nem o que falar, tá super tranquila. Isso aí não vai ser nenhuma dificuldade, né? Porque quem está em base de pesquisa, né, acaba tendo que fazer isso várias vezes, né? Então, relatório, isso já é basicamente o trabalho do TCC, né? Então, o ideal só basicamente é a gente definir um caminho aí para seguir até o final e materializar no formato do documento, mas não tenho dúvida que você não vai ter muita dificuldade em fazer isso não, viu, Bruna? E para os demais, fica aí, então, né? Vão ter talvez alguns ainda que a gente vai se ver na prova de reposição, e aí, de novo, é o conteúdo de toda a disciplina, tá? Perguntas objetivas, descritivas, um trabalho baseado nisso que a gente está executando aqui, e é isso, gente, eu fico feliz de estar encerrando essa disciplina aqui com vocês, né? Na avaliação, como a gente não vai ter muita intermediação, não vai ter muita conversa, então eu já estou meio que encerrando aqui com vocês a disciplina e já deixar os meus agradecimentos aí por todo esse semestre que foi, sem dúvida nenhuma, bastante desafiador para todo mundo, né? E por isso, né, mais uma estrelinha, vamos dizer assim, no nível de dificuldade aí da disciplina em si. Então, seria isso. Se alguém quiser falar, fica à vontade aí, que eu estou à disposição, aberta aí para ouvir, quiserem fazer qualquer comentário. Que bom que vocês gostaram, né? Um esforço aí que eu tento fazer. Eu confesso que eu sei, o Eric comentou lá que o Eric não, o Mike falou que a disciplina não, foi o Lando, que não é bem vista, e no começo eu nem queria dessa disciplina por causa disso, porque ninguém gosta, né? E aí, enfim, você já entra meio com esse nível de dificuldade maior aí. Já é alguma coisa, né? Bom, beleza, pessoal. Muito obrigado de novo, e vocês têm o meu contato, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Vou parar a gravação aqui, e aí